A gente vai com o Paulo, né, para a área da política. Essa semana a instabilidade política mais uma vez entrou em cena com ataques vindos de ministros do Supremo, inclusive contra as Forças Armadas. A gente segue falando desse embate, Paulo, é isso? Pois é, e hoje o ministro na Bahia voltou a reafirmar que a Justiça Eleitoral não vai permitir subversão nas eleições. Então vamos lá. O ministro Edson Fachin, abusando de uma retórica semântica, atingiu as Forças Armadas, isso foi ontem, né? Dizendo que a Justiça Eleitoral era uma força desarmada. Há necessidade disso? Pois é. Na verdade, ficou visível que os togados do Supremo se apequenam nestes discursos de alfinetadas sutis, desviando-se de um cargo que deveria ser emoldurado pelo respeito, pela admiração e pelo sentimento de proteção. É assim que deveríamos ver a justiça, em sua elevada missão, e é assim que a maioria dos brasileiros vê a justiça. Mas o STF está num caminho torto às vezes. Mas, infelizmente, alguns ministros, insistem em transformar suas atribuições em palanque, num palanque até rasteiro. Quanto mais praticam esse comportamento incompatível com um magistrado supremo, mais suspeições levantam. As garantias constitucionais, caso estejam realmente sendo desrespeitadas, são os magistrados. Os magistrados são os garantidores de sua aplicação, distanciados de sutilezas retóricas. Não dá para entender essas reações vindas de uma Suprema Corte, onde o linguajar atual é comparado a políticos em campanha ou políticos em embates com opositores. Trata-se até de um debate estéril e, por vezes, agressivo, muito agressivo, se colocando muito mais no campo da provocação. E daí vem a pergunta, qual a razão disso? A razão disso é combater os atos antidemocráticos. Suspeitar ou contestar as urnas eletrônicas não é privilégio do momento. Desde 1996, há esse tipo de contestação. Esse fantasma sempre se apresenta, embora tenha havido uma grande evolução no voto eletrônico desde 1996, com um alto grau de segurança. Hoje foram feitos testes, é o segundo ou terceiro teste. Está lá a urna com a sua segurança. Mas se invadem, inclusive, os computadores do Pentágono, não seria nossas urnas a única tecnologia do planeta anti-hackers. Por isso a preocupação. Sendo assim, entrega-se ao eleitor uma garantia. A garantia de uma eleição segura, de uma eleição protegida, e não alfinetadas entre poderes. A resposta está nas ações, a resposta está nas garantias e nesses testes. Como foi chamar as Forças Armadas para o convívio do Tribunal Superior Eleitoral do Comitê de Transparência. Mas no momento em que as Forças Armadas levantaram alguns questionamentos, a primeira reação foi divergir e não convergir. Para resolver, o ministro Luiz Roberto Barroso declarando que os militares tentam desacreditar no sistema de votação e continua alfinetando. O ministro Edson Fachin afirmando que nada e ninguém vai interferir na justiça eleitoral. Quem está querendo interferir? Criam fantasmas para esconder o quê? Ou provocar o quê? E fica cada vez mais suspeito, inclusive ao ver perfilados no palanque da retórica ativista Fachin, Moraes e Lewandowski.
Fachin é o atual presidente, Moraes vai ser o presidente durante a eleição e Lewandowski o vice-presidente. Eles três, estarão no comando dessas eleições, entre manifestações e decisões onde ficam claras, infelizmente, até certas tendências.